bônus. Quem tem mais dificuldade de entender o que sente, esse é o primeiro passo, assim. Pra gente conseguir fazer uma boa gestão das emoções, a gente precisa entender qual é a emoção que a gente está sentindo, né? Isso é meio óbvio. Então, o que eu sugiro que vocês façam? Tem um caderninho, eu tenho até um livro, que é... Não vou lembrar o nome agora, acho que é 5 minutos, diário de 5 minutos, 5 minutos, alguma coisa. Onde tu anota o teu sentimento. Então, ele é um diário que a gente aprendeu a fazer na minha pós de desenvolvimento humano e psicologia positiva, que era o diário das emoções. Então, como que tu faz isso, né? Normalmente eu faço e não escrevo mais, porque eu já tô mais treinada. Mas, quem tá começando agora e precisa identificar melhor as emoções, façam isso de manhã, normalmente naquele momento que a gente fica esperando a alma voltar pro corpo, pra, né, a gente acordar pra vida e reagir. Façam aquilo nesse momento, ou deitada, ou de repente no banheiro. Aí tu tá, mas no banheiro, deixa um papelzinho, leva um caderninho contigo. Ou até no café, tá tomando café da manhã, tira uns minutinhos pra ficar em silêncio. E tentar perceber o que tá sentindo. O que tá passando pela minha cabeça. Eu tô preocupada com isso, isso, isso. Tá, então o que eu tô sentindo? Eu tô me sentindo preocupada. Vai lá e anota. Pra gente ganhar um jogo, a gente precisa fazer uma boa estratégia. Então a gente tem que entender qual é o limite. Para eu entender o limite, eu preciso entender o que eu tenho de recurso disponível. Então, se vocês fizerem isso antes de entrar no jogo, vamos dizer assim, antes de ir para a empresa, antes de começar a lidar com as pessoas ou lidar com os problemas, vocês vão perceber que vocês vão aumentar consideravelmente o resultado de vocês. Vocês vão conseguir fazer as coisas com mais agilidade, com mais produtividade. O bem-estar vai aparecer, mesmo que às vezes possa estar se sentindo mal. O bem-estar vai entrar em cena, porque vocês não vão estar passando do limite. Então, ao fato, né, de estar ruim, mas respeitar, a gente já se sente mais à vontade. Quando a gente fica mais à vontade, a gente tende a ser mais espontâneo. E quando a gente está sendo mais espontânea, tudo flui melhor, assim, o outro se acalma, a gente se acalma. Então, a coisa anda melhor, tá? Então, façam esse diário, ele é um diário bem legal. E aí, eu queria só dar um exemplo para fechar. Acho que foi 2009, eu não tenho absoluta certeza. Eu tinha uma grande amiga minha da faculdade, assim, a gente estava sempre colada, enfim, a nossa formatura foi junto, era uma amigona minha. E ela acabou falecendo de aneurisma. Foi algo bem difícil de lidar na época, era uma pessoa muito jovem, né? E existe um protocolo para aneurisma, para morte cerebral, tu precisa esperar 72 horas para fechar de fato o diagnóstico de morte cerebral. Então, são feitos vários testes ao longo das 72 horas para ter certeza de que houve morte cerebral, então eles declaram a pessoa como morta. Até então, a gente fica com uma esperança, né, de que, sei lá, algo vai acontecer. E quando eu estava para fechar 72 horas, eu lembro que era uma segunda de manhã, eu estava dando um treinamento numa empresa. E uma amiga nossa em comum estava lá no hospital, esperando sair o resultado do médico, eu deixei ela lá. E estava dando meu treinamento, meu celular estava próximo, eu tinha avisado que eu estava ali esperando uma notícia importante. E daqui a pouco eu vejo tocar o telefone dessa minha amiga que estava lá no hospital, e eu já sabia o que era, né? Enfim, era só confirmação. E naquele momento eu tinha duas opções. A primeira opção, que era algo bem justificável, eu podia encerrar o treinamento, falar, né, o que tinha acontecido, porque de fato aquilo tinha me machucado bastante, ou eu podia continuar. Mas como que eu ia continuar um treinamento falando para um monte de pessoas se a minha vontade era sentar e chorar? O que eu fiz? Claro, eu sempre falo assim, não é fácil fazer isso. Para mim foi tranquilo fazer porque eu sou trabalhada na terapia, né? Faço terapia há muitos anos. Então, o que eu fiz naquele momento? Eu escolhi a segunda opção porque eu dava conta. Lembrem de respeitar o nosso limite. Eu decidi continuar o treinamento, mas eu resolvi falar do que eu estava sentindo, porque o treinamento justamente era sobre questões emocionais. E mostrar que a nossa fragilidade não precisa ser um monstro, não precisa ser um bicho de 7 cabeças. Então eu falei o que tinha acontecido, eu falei o quanto aquilo estava me desestabilizando, chorei, a equipe toda chorou comigo, e um treinamento que eu podia ter encerrado acabou sendo um dos treinamentos mais impactantes que eu fiz na minha vida, um dos melhores treinamentos que eu fiz. Porque quando eu me mostrei vulnerável e consegui terminar o que eu estava fazendo, a equipe toda se conectou comigo de uma forma de... Nós somos humanos, a gente não precisa ser super-herói, a gente não precisa ser maravilhoso, a gente precisa fazer aquilo que a gente está fazendo. E se eu não estou bem, eu posso fazer igual, chorando, se me permitir, muitas vezes. Se eu não puder,
né? Então eu vou achar outra maneira, mas às vezes dá para fazer, se a gente não se cobrar. E se não der, a gente pode ser verdadeiro e dizer, olha, no momento eu não estou conseguindo. Aí vocês vão dizer, ah, Ju, mas vai ter cliente que não vai entender se eu desmarcar uma reunião. Talvez ele não entenda se tu falar que não pode porque aconteceu um problema. Mas se de repente a gente conseguir achar uma maneira de falar isso, de mostrar isso, pode ser não só que ele entenda, mas que ele te dê muito mais valor. Porque quando a gente é vulnerável, a gente mostra o nosso lado humano e conecta as pessoas, automaticamente as pessoas passam a nos dar mais valor. Tá? E aí, com isso, eu fecho o meu domingo. Eu acho que essa é a grande lição, que a gente não tem que se cobrar para ser um robô. Não existe, na verdade, por mais que a gente tente. E que é muito mais saudável e muito mais funcional a gente, de fato, ser humano, sentir e se comunicar com o outro, coração para coração. Ai, que balela, né? Coisa de mulherzinha. Experimentem fazer isso para vocês verem. Do que a gente simplesmente tentar ser impessoal. Porque ser impessoal tira a conexão, as pessoas simplesmente não entendem e se afastam. E aí elas vão achar outra situação, outra pessoa que entregue, enfim, tá bom? Eu tenho muita pena. Eu atendo uma pessoa que ela estava encostada pelo INSS muito tempo por questões, eu acho que era transtorno depressivo, não tenho certeza. E ela acabou voltando porque o INSS cortou o auxílio e ela precisava voltar a trabalhar. E ela não estava se sentindo bem para voltar a trabalhar. Ela, de fato, estava tratada, não tinha mais sintoma depressivo, fazia todo o tratamento medicamentoso, estava com terapia comigo. Mas a questão é que a pessoa não se sentia segura, ela tinha quase que uma crise de ansiedade quando pensava em ter que voltar para o mercado de trabalho. Então foi muito importante ter todo esse cuidado de entender qual era o limite dela, entender onde que fez ela adoecer, e até deixar ela segura o suficiente para não achar que vai adoecer de novo só porque vai voltar a trabalhar. Não é assim que funciona. Mas talvez algo naquele trabalho ou naquela situação da vida dela que adoeceu. Então toda essa clareza, toda essa consciência, todo esse autoconhecimento tornou ela mais segura sobre o que ela sentia e sobre quem ela era. Enfim, ela conseguiu um emprego, tá arrasando hoje, já pegou o serviço de gerente e tá super contente. Hoje tá até empreendendo. E sim, a minha filha agora tava aqui do meu lado, eu tentando montar as coisas da live, volta ring light aqui, porque tá escuro e não sei o quê. E ela, mamãe, olha a caneta que eu comprei pra você. E eu assim, filha, agora a mamãe não pode. Ela fez uma carinha tão triste. Eu assim, ai, filha, eu adorei a sua caneta, tá? Mas agora a mamãe tá nervosa. Então, eu falando pra ela como que eu me sinto, é gestão das emoções. Então, ela, né, ainda não entende, muito pequenininha, mas ela vai entendendo que não é com ela, que ela não é a culpada por eu estar sendo ríspida ou ansiosa. É porque eu não tô no momento bom. É verdade, até Jesus chorou. Sim, e olha que ele era um cara bastante evoluído, né? Mas um cara muito emocional. E eu acho que é isso, assim, quanto mais evoluído a gente se torna, muito provavelmente mais não vou usar a palavra humana, assim, mas quanto mais evoluído, mais sensível, né? Sensível, inclusive, para a gente conseguir se conectar com o mundo, né? O que vai talvez melhorar o mundo é a empatia, é a conexão. Então, quanto menos a gente se olha, menos a gente evolui, mais a gente fica afetado e mais a gente se blinda e mais a gente se fecha, né? Então, eu acho que aquelas pessoas muito indisponíveis ou impenetráveis, pode ter certeza que por trás daquela barreira tem uma pessoa com muita dor, muito machucada. Eu não tenho dúvida, não tenho dúvida. Ela é tão machucada e tão dolorida que ela não consegue se abrir para o mundo, tá? Então é importante que a gente consiga estar assim vulnerável, se mostrar vulnerável, mas claro, né, com todo um cuidado, porque também é um ambiente, né, profissional, a gente não pode chegar para um cliente nosso, sentar e começar a falar dos nossos problemas e chorar, porque ele não está ali para isso, né? Então tem esse cuidado. Obrigada pela presença.